O torcedor do Atlético tem todos os motivos do mundo para já julgar ou considerar que o time é o campeão brasileiro de 2021, encerrando um longo e incômodo tabu de 50 anos. E eu dou razão a ele. Eu ouso afirmar que o Atlético é o campeão brasileiro de 2021. Vai ser muito difícil só se houver uma conjunção muito grande de fatores contrários para impedir essa conquista justa que o time está cavando jogo a jogo, mostrando sua força, sua capacidade, mostrando sua crença de que é possível agora sim romper esse tabu. E não tem outra coisa a dizer. Uma semana depois de um bem armado time do Cuiabá, dirigido pelo Jorginho, ter resistido ao Flamengo no Maracanã, segurado um 0-0, menos de uma semana. E esse time só tinha pedido um jogo fora na segunda rodada para o Fluminense. O Atlético, de virada, venceu este Cuiabá por 2-1 agora no Mineirão, diante de 32 mil torcedores. Recorde, não só no campeonato, como nessa volta do público ao futebol. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou o público nos estádios da cidade para 50% da capacidade, então o Atlético esgotou esses ingressos, 32 mil. E a torcida saiu cantando, feliz da vida, cantando já é campeão. Vai ser difícil impedir esse grito. A pergunta que a gente se faz é quando será? Quando a gente estuda jornalismo, eu vou contar rapidamente uma coisinha aqui, a gente estuda 6 elementos de uma notícia. É uma fórmula, 3Q mais C mais O mais P. É uma matemática aí. 3 Qs. Que, quem e quando. Como, onde e porquê. Ora, o Atlético, nesse campeonato com terreno já percorrido, 27 jogos para ele, faltam 33 pontos, ele tem 4 desses elementos a seu favor. O que é o título brasileiro? O quem é ele, o Galo. O porquê? Porque ele está melhor do que os outros, está jogando mais do que todos os outros 19 times. E o como? Ganhando jogos seguidos, 18 vitórias em casa, né? É um absurdo nessa campanha. Falta definir 2 questões aí. O onde, em que estádio se dará, né? E o quando, em que rodada. Porque tudo indica que será muito antes de terminar. O Atlético está 11 pontos à frente do Fortaleza, agora vice-líder, com um jogo a menos. E 13 pontos à frente do Flamengo. 13, que é o seu perseguidor, né? Entre aspas, né? Ou era, né? O Flamengo perdeu do Fluminense na véspera por 3-1. São 13 pontos. O Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Atlético. Ele vai ter que ganhar esses jogos. O Atlético Paranaense, que é o adversário dele na semifinal agora da Copa do Brasil, e o Grêmio, ambos fora e buscando o resultado, precisando de pontuação. Né? Um para escapar da queda, que é o Grêmio, e outro para cravar uma chance ali de Libertadores, que é o Atlético Paranaense. Ambos fora de casa. Ele vai ter que ganhar. Só que antes dele ter que ganhar isso, ele vai jogar com o Atlético sábado que vem no Maracanã. Se ele ganhar esses 2 jogos e ganhar do Atlético, ainda assim ficará 4 pontos atrás. Isso se tiver toda a conjunção de ele e o Atlético saíram ganhando seus jogos, tendo os mesmos resultados. É difícil supor isso. É muito difícil, inclusive, ele ganhar do Atlético, do jeito que o Atlético está jogando e do jeito que a defesa do Flamengo tem falhado, sábado que vem no Maracanã. Mesmo no Maracanã, com o público rubro-negro, torcida rubro-negra. O Atlético já adquire um certo favoritismo ali também. Então eu ouso dizer que o Atlético será campeão. Eu fiz uma continha aqui, o Atlético foi a 59 pontos. Ele tem 33 por disputar. Ele não vai precisar desses 33. Nos últimos 10 anos, a média de um time suficiente de pontuação para um time ser campeão é 70 pontos e meio. Vamos arredondar para 71, porque não tem como fazer meio ponto, só na Fórmula 1. Né? Então o Atlético basta ganhar 4 jogos, dos 11 que ele tem, 4. Isso se o Flamengo estiver ganhando todos. 4 jogos nos 11. Ele ganhando esses 4 jogos, babau, acabou. Se ele ganhar do Flamengo no sábado, então já pode encomendar as faixas, preparar gráfica, preparar livro, tudo, disco, qualquer coisa assim para comemorar esse feito. Eu fiz esse cálculo aqui. Em 2020, no ano passado, 71 pontos eram suficientes para ser campeão. Eu peguei a pontuação do vice-campeão nos últimos 10 anos e pus um ponto na frente. Então, o vice-campeão do ano passado, que foi o Internacional, teve 70. Então, com 71, o Flamengo foi campeão com um pouquinho mais de ponto, já seria campeão. O Flamengo foi campeão com 71, na verdade.
Em 2019, o vice-campeão teve 74, então 75 seriam suficientes, e foi muito mais do que isso. Em 2018, 73. Em 2017, 64. Em 2016, 72. Em 2015, 70. Foi o Galo, inclusive. Em 2014, 71. Em 2013, 66. Em 2012, foi o Atlético, 73. Em 2011, 70. Então, a média de 70,5. Com 71, ele vai ser campeão. Ele vai ser. Os outros precisam fazer mais. Então, ele está com o título na mão. E como é que se deu essa vitória sobre o Cuiabá? Um jogo difícil, não foi fácil. O Cuiabá é muito bem armado, joga com personalidade, defende-se como poucos, marca muito, mas também sai para o jogo. Não é um time que franco, que abre a defesa e vai embora, não. Mas ele sai com personalidade, com um time compacto, muito bem armado pelo Jorginho, um time de jogadores experientes, que não sentem a situação. E contou com um lance engraçado aos 2 minutos de jogo, um gol contra a seu favor, uma lambança da defesa do Atlético. A bola foi atravessada por Nathan Silva lá na esquerda, quase na lateral esquerda. Ele recuou para o Everson, para a área, sem força. Foi uma recuada sem força. E o Everson furou, a bola passou pelo Everson, ele tentou correr atrás e quase entrou com ela dentro do gol. A bola entrou e não conseguiu tirar. 1-0 para Fortaleza, para o Cuiabá, um jogo incrível. Um gol incrível, um gol contra incrível. Uma falha do Nathan Silva, mas falha mais para mim do Everson. Pela desatenção, né, ele ficou meio distraído ali, não sei, o jogo estava começando, estava no começo do jogo, displicência, e saiu esse gol. O Atlético não esperou muito tempo, não. 1 minuto depois empatou. O Hulk escorando um cruzamento do Keno da esquerda. O Keno recebeu na esquerda, cruzou, o Hulk desviou. O gol foi anulado em princípio pelo Sávio Pereira Sampaio. Foi anulado, mas o VAR mostrou que o Hulk estava em condições, não havia impedimento nenhum. Então o árbitro teve que ouvir aquele negocinho lá da turma do VAR e apontou para o meio de campo. O gol, 1 minuto depois, já estava anulado o efeito do gol contra. O Atlético foi para cima, tentou, o Cuiabá também tentou, teve suas chances. Foi um jogo com certo equilíbrio, mais para o Atlético atacando, que ele ataca, ele pressiona demais, mas o Cuiabá saía também na boa, dando as suas fustigadas ali. Aos 47 minutos, quando já estava o árbitro se preparando para encerrar o primeiro tempo, o Arana tentou cruzar da esquerda, a bola embolou ali, ele conseguiu ajeitar e cruzar quase sem ângulo ali, porque tinha uma perna de um marcador, a bola cobriu a área, o Jair de cabeça saltou mais a zaga, fez o segundo gol, esse bom volante Jair, fez o gol da virada do Atlético, que voltou para o segundo tempo atacando. Logo aos 15 segundos o Hulk recebeu pela meia esquerda, e fuzilou, e o Volta ia papando um peru, a bola passou debaixo das pernas, ia ser um frango do tamanho do Mineirão. Só que o Sávio marcou mão do Hulk e fomos ver no VAR, na repetição do lance, realmente houve o Hulk. O braço, inclusive, que ele machucou, que ele sofreu uma luxação no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil no meio de semana. Então o Hulk tinha ajeitado ali com a mão, não por querer, mas a bola bateu ali, ajudou a conduzir e ele fuzilou. Antes de fuzilar, o gol foi bem anulado. E ficou o Atlético tentando mais vezes, o Cuiabá também tentou, mas o Atlético teve a competência, teve a tranquilidade, a personalidade, embalado pelo som da torcida, ganhou um jogo chave. Porque, ao contrário da semana passada, quando ele perdeu para o Atlético de Goianiense, em Goiânia, de virada, e o Flamengo, jogando depois, não soube aproveitar diante do Cuiabá no Maracanã, o Galo não perdoou. Se o Flamengo perdeu para o Fluminense, azar dele. O Atlético pegou o Cuiabá, que não perdia para ninguém fora de casa, e atropelou. Atropelou, digamos, modo de dizer, porque o jogo foi 2-1, mas ganhou de virada, com personalidade, mostrando suas armas, sua força. Vai para Fortaleza agora, ele pode perder por 3 gols de diferença para Fortaleza, para ir à final da Copa do Brasil, e muito provavelmente contra o Flamengo aí, né? Isso o Atlético Paranaense não aprontar no Maracanã, né? Então o Atlético pode poupar titulares desgastado, o banco está voltando, o Diego Costa já entrou hoje, o Savarino já entrou hoje, então o Atlético tem, o Vargas entrou, então tem jogador suficiente para poder jogar, poupando até meia dúzia se quiser. Porque ele já está na final da Copa do Brasil e está na bica de ganhar o título num ano que ele tende, eu diria, 99% a ser campeão de 3, 99 não, porque tem a final contra o Flamengo, o Atlético Paranaense seria uma final meio pau a pau aí, mas pode ter uma grande chance aí de ter uma tríplice coroa como o Cruzeiro de 2003, igualando um feito do rival. Rival este que está penando e tende a repetir pela 3ª vez consecutiva a Série B. O melhor dos cenários para o Atlético, vendo seu rival aniquilado, tendo virado time pequeno e ele brilhando, dominando o futebol brasileiro, a cena do futebol brasileiro.
Só ficou de fora da Libertadores, que ele foi eliminado pelo Palmeiras. Mas diante do jejum que ele sofre há 50 anos, a Libertadores pode esperar, mesmo porque ele tem um título de 2013 com o mesmo técnico que agora, que é o Cuca. Então o brasileiro, para ele, passa a ser o melhor dos mundos, um título que tende, enfim, cair na galeria de troféus ali de Lourdes, da Avenida Olegário Maciel, no bairro chique de Lourdes, de Belo Horizonte. Outro jogo muito bom agora pela rodada, pela 28ª rodada, foi Internacional 2, Corinthians 2 no Beira-Rio. Internacional saiu na frente com um gol de Lindoso. O Edenilson chutou depois que o Cássio já tinha tirado ali de dentro do gol, então o gol foi dado para o Rodrigo Lindoso. Aos 4 do segundo, Yuri Alberto acertou a trave, poderia ter ampliado, mas aos 15, Juliano, ex-Inter, formado no Inter, recebeu a bola, driblou o goleiro, o Lomba, e empatou para o Corinthians. Aos 19 minutos, o Roger Guedes foi derrubado pelo Johnny na área, pênalti. O Fábio Santos, o Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti, o Fábio Santos cobrou e fez o gol da virada corintiana. Tudo indica que o Corinthians ia sair do Beira-Rio com a vitória, uma boa vitória, quando o Gustavo Maia, o garoto, carregou da esquerda por mim, mandou uma bomba no ângulo, um chute belíssimo, empatando por 2-2. Ainda teve uma confusão depois, o Patrick do Inter e o Xavier do Corinthians foram expulsos. O jogo acabou 2-2, um jogo muito bom no Beira-Rio, os dois estão brigando por vagas da Libertadores, tendem a conquistar vagas, porque vai sobrar muita vaga na competição, porque o Brasil fará a final da Sul-Americana com o Bragantino e Atlético Paranaense e a final da Libertadores com Palmeiras e Flamengo, tem título da Copa do Brasil e todos esses times envolvidos estão entre os 10 ali. Então, Inter e Corinthians muito próximo da Libertadores de 2022. É isso aí, meus amigos, fique com a gente e até a próxima.